Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos discutir São Tomás de Aquino, um dos autores mais importantes para a filosofia medieval, um dos pais, do pensamento escolástico, certamente um dos autores mais importantes desse pensamento, que é a filosofia religiosa, a filosofia cristã medieval. Como nós discutimos em aulas anteriores, a filosofia clássica havia sido banida já pelo edito de Justiniano. Então, durante todo o período medieval, o pensamento, a filosofia, a reflexão filosófica sobre esse mundo, ela só existia dentro da ótica da igreja, ela só existia dentro da igreja, inclusive como consequência do fato de que não apenas as correntes filosóficas haviam sido banidas, não só os textos clássicos haviam sido banidos, proibidos, os textos queimados, o conhecimento antigo havia sido destruído, mas a produção do conhecimento só existia nesse período histórico medieval dentro do âmbito da igreja, ou seja, todo o pensamento era pensamento religioso e essencialmente, praticamente só as pessoas que faziam parte da igreja, elas eram letradas, o conhecimento só era produzido e transmitido dentro da igreja, não só o conhecimento que chegou a gente, mas o conhecimento que era produzido na época. Então mesmo os nobres do período medieval, especialmente do seu período inicial, eles eram essencialmente iletrados. Somente as pessoas dentro da igreja aprendiam a ler e escrever. As bibliotecas eram bibliotecas religiosas, as grandes bibliotecas que existiam no período medieval eram as bibliotecas da igreja. Inclusive, grande parte delas permanece até hoje. Se vocês olharem em muitas cidades antigas, com monastérios antigos, foram anteriores ou construídos no período medieval, eles possuem grandes bibliotecas muito interessantes, em geral muito bonitas, que podem ser visitadas até hoje. O ponto é, só havia essas bibliotecas, mais nada havia, só havia conhecimento produzido dentro dessa ótica. Por isso que nós estamos estudando, nessa disciplina de filosofia jurídica, esses autores, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, são autores religiosos e eram os únicos tipos de autores que produziam conhecimento filosófico durante o período medieval. O contexto no qual viveu São Tomás de Aquino, por volta do século XIII depois de Cristo, é um contexto já de final da Idade Média. Comparando com Santo Agostinho, Tomás de Aquino ele fecha o período medieval. Certo? Então, Santo Agostinho ele produz toda uma obra que essencialmente edifica, ele cria as condições para a transformação da Europa naquilo que seria o medievo, dominada pela religião, dotando a igreja de uma estrutura que seria uma supraestrutura, uma estrutura supraestatal, dominando completamente a vida dos homens, colocando-se acima da política, acima do Estado, falando diretamente com os homens, conduzindo esses homens diretamente lá para a cidade de Deus, conversando diretamente com os homens, transformando esses homens e levando-os para o divino diretamente. Obviamente isso pelo menos no papel, Mas essa é a estrutura do Estado medieval e essa é a estrutura da igreja medieval, muito inspirada nas obras do Santo Agostinho. Portanto, era um período histórico em que o Estado era fraco e a igreja ou a religião era forte. A religião dominava o mundo, a política não. Pelo menos não a política no sentido da construção do Estado, não a política em que o cidadão conta, que ele faça a diferença. Nesse momento medieval, nem a política fazia diferença, na mesma forma, na mesma atuada em que os epicuristas e estoicos haviam se desiludido com a política, com o mundo, com essa ideia de que o cidadão faz a diferença, então eles voltam para aquilo que é interior, para aquilo que é interno, na busca da felicidade, na busca do sentimento de completude, do sentimento de satisfação diante desse mundo. Mas a era medieval é essencialmente uma manifestação ainda muito mais forte e poderosa disso. No período histórico em que os estoicos e epicuristas efetivamente floresceram, a política não era mais a política local, não era mais uma política em que a polis era importante, ela fazia sentido, mas a política ainda era importante no sentido de que ela era uma política imperial. Ela não estava mais nas mãos do cidadão, mas ela estava nas mãos do Estado, ela estava nas mãos do Império.
seja no Império de Alexandre, seja nas mãos do Império Romano. Durante o período medieval, nem mesmo o Estado possuía mais o controle dessa política. Estava no controle, né, essa política estava sob controle de outra instituição. Estava nas mãos da igreja. Era uma forma completamente diferente de fazer política, que você não pode, né, questionar a ordem desse mundo, porque questionar a ordem desse mundo significa questionar a Deus, significa questionar o divino. Questionar a política significa questionar a Deus, significa questionar o divino. Questionar a ordem é extremamente problemático durante esse período medieval. Portanto, questionar a justiça das leis, questionar o direito, que é o que importa para a gente, cairia dentro do mesmo registro. Como é que você pensa leis dentro do contexto de que nem a política pode ser construída mais pelas mãos do cidadão, pelas mãos das pessoas comuns? Esse era o grande dilema do direito dentro de um contexto medieval. São Tomás de Aquino, ele já vivendo ali no século III, ele representa aquilo que seria o momento final desse período medieval, né? Ele representa já aqui a transição para aquilo que viria depois, a transição em relação àquilo que viria depois, né? Ele já está construindo um tipo de pensamento que vai permitir o surgimento do Renascimento. Então, o contexto histórico no qual ele vive já é um contexto histórico o contexto histórico no qual ele vive já é um contexto histórico no qual as bases da era medieval já começavam a ruir. E é por isso que ele faz a crítica do pensamento agostiniano, que é o pensamento que justifica o funcionamento da sociedade europeia e da igreja nos moldes em que ela funcionou no período medieval. Ele vai propor uma coisa diferente. Santo Agostinho era essencialmente um platonista ou neoplatonista, alguém que fez uma leitura da obra de Platão, reintroduzindo ou introduzindo nessa obra elementos daquilo que seria a cristandade. Essa ideia da divisão entre aquilo que é ideal e aquilo que é concreto, né? O mundo perfeito em contraposição com esse mundo material, com esse mundo que é corrompido, com esse mundo que está perdido. Então, o mundo físico, o mundo material, é o mundo do pecado, é o mundo perdido ou o mundo corrompido dentro da lógica platônica. O mundo de verdade é aquele divino, é o mundo de Deus, é o mundo do paraíso. Só aquele importa, só a alma importa, só aquilo que leva ao reino dos céus importa. Portanto, materialmente, esse mundo é o mundo empobrecido, é o mundo com o qual as pessoas essencialmente não se importam, né? Esse mundo da carne, esse mundo do pecado, o mundo da usura. Então, há pouca riqueza material, há pouca valorização da ordem material em todos os sentidos. O próprio corpo humano era um corpo maltratado. Tudo aquilo que tudo aquilo que o corpo representava era visto como maligno. Então, era pecaminoso, o sexo era pecaminoso, o desejo, luxúria, tudo aquilo que o corpo representa era ruim, né? Isso começa a mudar a partir desse momento histórico em diante, embora nunca tenha se resolvido completamente isso dentro da lógica da cristandade, né? Mesmo hoje no discurso de grande parte das pessoas à nossa volta, nós vemos, né, manifestações disso ainda. Isso nunca foi completamente superado, mas as condições para a transformação de uma ordem que isso dominava completamente o mundo, para um contexto em que isso também existe nesse mundo, começa aqui com São Tomás de Aquino. Aquilo que ele vai propor é uma espécie de retomada da obra do Aristóteles, que era um autor muito mais plural. Para o Aristóteles, embora ele não tivesse refutado completamente o seu mestre, Platão, até existia, para Aristóteles até existiria essa separação entre aquilo que é o ideal e aquilo que é esse mundo da matéria à nossa volta, mas essa divisão era pouco importante essencialmente, era uma divisão de fundamento. Até existe aquilo que é imaterial, que esteja acima de nós, mas não é com isso que ele está preocupado. Aristóteles está preocupado com entender a ordem e o funcionamento desse mundo. Aristóteles era um grande enciclopedista, era um autor que compilou conhecimento desse mundo e propôs diversas inovações a partir disso.
catalogando, avançando pontualmente em relação a cada campo específico do conhecimento. Ele queria ver esse mundo ser melhor, ele queria transformar esse mundo. Platão era um otimista e Aristóteles também, né, ainda em relação a esse mundo, em relação à possibilidade de transformação desse mundo. Provavelmente Aristóteles era um pouco mais otimista. Aristóteles estava preocupado com aquilo que é funcional, com aquilo que é prático, com aquilo que é pragmático. Tomás de Aquino faz uma leitura da filosofia que era bastante aproximada disso. Então ele vai ler a ordem desse mundo a partir de uma perspectiva que é aristotélica, meio que desafiando os cânones da igreja, e sendo ele um autor que propôs algo que era escandaloso naquele momento histórico, né? Propor o abandono, não o abandono, mas propor a transformação desse pensamento agostiniano, propor uma visão, propor uma lógica de mundo a partir da qual há mais do que essa mera dualidade entre aquilo que é o mundo perdido, o mundo corrompido, e aquilo que é o mundo dos céus. Para ele esse mundo é mais complexo, e a sua obra expressa essa complexidade. Tanto que a sua obra magna, em contraposição com a Cidade de Deus de Santo Agostinho, que é a Suma Teológica, né? A obra magna do São Tomás de Aquino é a Suma Teológica, que é um livro muito mais denso, que é um livro muito mais complexo, abordando diversos elementos daquilo que seria a vida dentro da cristandade, daquilo que seria o pensamento filosófico e filosófico cristão, tentando entender o que era esse mundo, o que era a ordem desse mundo. Ele vai muito além daquilo que propõe, né, Santo Agostinho, que tinha uma obra muito mais pontual nesse sentido. Bom, mas nós não vamos fazer uma discussão muito aprofundada da obra em geral do Santo Tomás de Aquino, porque nós não vamos fazer aqui, né, uma leitura de filosofia medieval cristã muito sofisticada, porque não é o foco da nossa disciplina. O que nós vamos discutir são os aspectos jurídicos dentro da obra de São Tomás de Aquino. Ainda assim é importante entender um pouco, ainda que seja muito brevemente, a ideia do tomismo, né, que é a adição de mais racionalidade dentro da lógica desse mundo. O pensamento tomista ou do São Tomás de Aquino seria um pensamento a partir do qual a ordem desse mundo pode ser interpretada a partir de uma lógica que é fundamentalmente racional. A adição de diversos graus, né, de razão dentro da interpretação desse mundo, de uma maneira muito simplificada, seria uma característica bastante central da obra tomista. E é a partir dessa ótica que nós vamos analisar os princípios jurídicos dentro da obra do São Tomás de Aquino. Vamos começar aqui pelo conceito de justiça. O que São Tomás de Aquino pensa sobre justiça? Vocês têm aqui a definição em latim da obra tomista, e vamos direto aqui para a tradução. Segundo ele, o conceito de justiça tem a ver com ordem ou prescrição da razão para o bem comum, promulgado por quem tem a seu cargo o cuidado da comunidade. Portanto, o que é a justiça dentro da obra tomista? Ela está vinculada diretamente com razão, né? Ela é uma expressão da racionalidade dos homens. Ela é promulgada por alguém, portanto ele está pensando aqui nos aspectos práticos. Justiça tem a ver com o sistema judiciário, tem a ver com proposição de leis e a aplicação de leis. Portanto, ela tem a ver com a razão, tem a ver com o sistema, e ela tem uma função que é promover o bem da comunidade. Portanto, ela tem uma ligação com a ideia de virtude, ela tem ligação com a ideia de razão, e ela existe em função do sistema. Justiça, segundo, né, São Tomás de Aquino, ela é uma emanação da razão, ela interpreta a vontade divina, ela interpreta a necessidade de promover o bem, e ela existe em função daquilo que é aplicado dentro da sociedade humana. Portanto, Tomás de Aquino coloca aqui, de novo, a justiça dentro do campo da ação humana. Mas ela é mais complicada do que isso. Essa é uma definição de justiça porque ela existe na ação humana, porém, justiça para ele significa mais. Há elementos adicionais na ideia de justiça e na ideia de direito. Quando ele define
justiça a partir dessas premissas, ele está falando da justiça que é aplicada no mundo dos homens. Portanto, São Tomás de Aquino não supera completamente aquela divisão que o Platão e, portanto, Santo Agostinho também fazem entre aquilo que é o mundo ideal e aquilo que é o mundo material, o mundo onde os homens vivem. Para ele isso existe, essa divisão também existe. Mas da mesma forma que Aristóteles, essa divisão para ele é menos importante do que a efetivação daquilo que é a justiça dentro da ordem desse mundo. Então Tomás de Aquino está mais preocupado com a ordem prática, com a ordem real, com o mundo no qual os homens vivem, do que Santo Agostinho. Portanto, o pensamento tomista é o mundo mais voltado para o mundo material do que o pensamento agostiniano. E o direito vai ser visto exatamente da mesma forma. Aquilo que eles pensam sobre religião, sobre justiça, sobre política, sobre a ordem desse mundo, né, está sempre interligado. Os elementos constitutivos da lei, segundo a perspectiva do São Tomás de Aquino, são esses 4. Né? Ordenação da razão, está relacionada à causa material, a promulgação, que é a sua causa formal, a causa eficiente, que vai estar ligada a um representante da comunidade ou a representação comunitária desse direito, a sua positivação, e o bem comum, que seria a causa final do direito. Então, o que seria isso? Essa lei que nós estamos discutindo aqui, ou esses elementos constitutivos de lei, referem-se à lei positiva, à lei aplicada nos reinos humanos, a lei aplicada do ponto de vista prático no cotidiano das pessoas. Então é a lei do sistema judiciário, ainda que isso seja aplicado pelos tribunais eclesiásticos, né, pelos tribunais da igreja. O que significa falar em ordenação da razão ou causa material? Significa pensar naquilo que os homens interpretam como sendo certo ou errado. A causa material seria a ação que dá origem à manifestação diante do sistema judiciário. Exemplo, alguém rouba um boi na fazenda de outra pessoa, na fazenda do vizinho. É certo subtrair propriedade do vizinho? É certo invadir a fazenda do vizinho e roubar um boi? O que a razão diz sobre isso? A razão diz que não, provavelmente não. Se as pessoas fazem isso, eu não preciso nem da lei, nem de uma inspiração divina muito poderosa para entender que isso é errado. Racionalmente nós sabemos que se a grande maioria das pessoas à nossa volta começar a fazer isso, esse mundo vai se tornar uma desgraça absoluta. Nós voltaríamos para aquilo que os justnaturalistas chamariam no futuro de estado de natureza e viveríamos a desordem absoluta, viveríamos o caos absoluto. Isso obviamente é ruim. A razão determina isso. Qualquer pessoa que pare 2 segundos para pensar nesse tema vai compreender isso. Tanto a razão indica isso, quanto a minha indignação diante desse fato. Então, o fato de subtrair algo que pertença a outra pessoa, né, afeta os meus sentimentos, as minhas sensações e me leva a pensar nisso como uma atitude hostil, como uma atitude maligna, como uma atitude que precisa ser punida. Portanto, quando ele fala em ordenação da razão e causa material, isso refere-se a um fato ou a um ato que vai ter valor jurídico porque ele afeta a razão. O ato que eu considero indigno, que eu considero que não deveria ter sido feito, ele viola a minha razão. Ele viola a minha percepção daquilo que é certo e errado. E isso me leva a me manifestar diante do sistema judiciário e pedir reparação. Então, esse primeiro tópico se refere à existência, né, de uma situação que me leve a querer me manifestar diante do sistema judiciário porque ela viola a minha percepção racionalmente desenvolvida daquilo que é certo e errado. Eu me senti injustiçado por conta desse ato. Isso viola a minha ideia racional daquilo que é certo e errado. A existência disso é a razão pela qual me manifesto diante do sistema judiciário.
Promulgação, que seria o segundo elemento constitutivo da lei, seria a própria positivação da lei. Tudo bem, eu me senti profundamente lesado por um determinado ato, mas esse ato é considerado ilegal? Se sim, né, se ele está positivado, aí sim nós temos uma condição que eu efetivamente posso me manifestar diante do sistema judiciário e essa ação será levada adiante. Não basta que eu me sinta indignado, é preciso que o ato, em relação ao qual eu fiquei indignado, o ato que violou a minha percepção daquilo que é certo e errado, a minha percepção racional daquilo que é certo e errado, tenha uma previsão de punição legal, que ele seja efetivamente proibido por lei. O terceiro elemento constitutivo da lei, aquela presente no sistema judiciário, é a causa eficiente ou o representante da comunidade. É preciso que haja representação possível legal em função desse ato específico. É preciso que haja previsão legal para que o ato seja punido, mas é preciso também que o representante da comunidade, que deve ele efetivamente aplicar a lei, é preciso que ele aceite a causa. Vocês sabem disso. Por exemplo, no sistema judiciário brasileiro, há a possibilidade, né, de penalização do roubo. Certo? Se alguém rouba algo que pertence a outra pessoa, será punido por isso. Há previsão no Código Penal. Porém, se o objeto que foi roubado, se a causa disso é considerada insignificante, o juiz pode simplesmente se recusar a aceitar a causa. Não considero que isso seja, não considero que faça sentido discutir isso no âmbito do sistema judiciário. Por exemplo, foi inclusive incorporado no nosso sistema jurídico brasileiro o princípio da insignificância. Se alguém roubar uma maçã para comer, não vai ser preso por conta disso, muito provavelmente. A maioria dos juízes vão simplesmente, né, se recusar a aceitar julgar uma causa como essa, se recusar a receber uma causa como essa. E o último elemento constitutivo da lei, né, da lei aplicável ao sistema judiciário, seria o bem comum. Portanto, São Tomás de Aquino pensa que mesmo a lei aplicada no sistema judiciário, ela possui um objetivo, ela tem um propósito, que é fazer prevalecer o bem comum. Então, nesse sentido, ele faz uma retomada muito forte, muito importante aqui ao pensamento grego clássico. Essa ideia de que o direito, a política, a ordem desse mundo visa a construção de um valor nessa comunidade, visa a promulgação do bem nessa comunidade. E é por conta disso que a lei, segundo a perspectiva de São Tomás de Aquino, ela possui um efeito na sociedade, ela serve a um determinado propósito, e esse propósito, ou o efeito geral da lei, é produzir bondade moral nos súditos. Mas essa bondade está condicionada à espécie de lei. Assim que a lei eterna, a lei natural, a lei divina, positiva, tem como finalidade tornar o homem absolutamente bom. Já quando nós entramos no terreno da lei humana, essa só atinge os atos externos, produzindo bondade relativa. Então nós temos aqui duas coisas importantes. Primeiro, vocês já viram, né, isso é um spoiler do que a gente vai começar a discutir logo na sequência. Tomás de Aquino pensa na lei como sendo a lei dos tribunais, na lei positiva humana, mas para ele lei tem outros aspectos também, ela tem outras classificações possíveis. E todos esses aspectos ou todas essas manifestações da lei, elas terão cada uma um determinado tipo de efeito na sociedade humana. A lei positiva, a lei dos tribunais, ela produzirá sim um bem na comunidade, ela leva a mais valor, ela leva a mais justiça, ela leva à produção de bondade moral. Porém, ela tem limites, na medida em que ela expressa também as limitações humanas. Essa lei positiva, essa lei dos tribunais, é a lei produzida pelos homens. Ela produz a maior quantidade possível de bondade na medida em que os homens não são completamente bons, na medida em que há livre-arbítrio e na medida em que esse mundo está muito longe de ser perfeito. Ainda assim,
essa lei produz bondade, ela leva a bondade, ela leva esse mundo a tornar-se melhor. Porém, ela não é a única forma possível de lei. Segundo São Tomás de Aquino, nós temos a lei eterna, a lei natural, a lei positiva, humana, que é essa que nós discutimos até aqui, e a lei divina. O que seria a lei eterna? A lei eterna seria a vontade de Deus, a vontade divina, aquilo que é o próprio pensamento supremo do Criador. Essa lei eterna é o plano divino, é o plano a partir do qual Deus resolveu criar o universo. Essa manifestação da lei, que é a lei eterna, ela está além da nossa capacidade, além do nosso conhecimento, além da nossa percepção. Ela inspira tudo aquilo que existe nesse mundo, porque ela é o plano, ela é o projeto original da criação desse mundo. Portanto, ela perpassa tudo aquilo que existe. Porém, nós somos limitados demais para ter a capacidade de compreensão daquilo que ela significa. Esse desígnio divino, esse plano supremo do Criador, está fora da nossa capacidade de compreensão. Essa lei, que é a lei eterna, ela não nos pertence. Essa lei, a lei eterna, ela não nos pertence. Ou pelo menos ela nos pertence apenas como sendo uma parte de nós mesmos, né? Como sendo enfim, o blueprint, né? Como sendo o projeto original do desenho da criação. Mas nós não temos capacidade de compreensão em relação a ela, nem do ponto de vista racional. Nós compreendemos apenas uma pequena parte dela. Isso é aquilo que o próprio Deus pensa. Né? Isso está além da capacidade do ser humano. A lei natural é a expressão dessa lei eterna, é a forma como essa lei eterna está expressa a partir do momento em que o mundo foi criado. Por lei natural, nós estamos nos referindo aqui basicamente a mesma coisa que todos os autores anteriores que nós já discutimos falando sobre lei natural já disseram. Quando nós discutimos lá no curso de Ciência Política, a lei natural dos justnaturalistas, eles pensavam essencialmente em algo que não era exatamente a mesma coisa, mas era muito parecido com isso. Né? A vontade de Deus expressa no mundo da natureza. Como é que Deus fala com os homens? Através daquilo, tudo que ele produziu nesse mundo, através da ordem, através da criação desse mundo, da forma como ele criou esse mundo. A lei natural é aquilo que a nossa razão pode inferir. Nós podemos usar a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa capacidade enquanto seres humanos para olhar o mundo à nossa volta, interpretá-lo e enxergar a partir desse mundo, a partir da ordem que nós podemos ver nesse mundo, aquilo que nós pensamos que Deus pode querer. Portanto, nós podemos inferir aqui uma ideia de direito natural, nós podemos tentar enxergar aquilo que seria o bem, aquilo que seria o belo, aquilo que seria o justo, usando os nossos olhos, usando os nossos sentidos e usando a nossa razão. Da mesma forma que nós olhamos as coisas à nossa volta, da mesma forma que nós olhamos o pôr do sol e achamos aquilo bonito, nós o fazemos porque nós usamos o nosso sentimento, a nossa capacidade e a nossa própria razão para olhar isso e interpretar e separar aquilo que é belo daquilo que não é, aquilo que nos parece bom daquilo que não nos parece bom. Portanto, não estar machucado, não ser agredido, me parece melhor do que estar machucado e ser agredido. Isso é uma interpretação racional desse mundo. Isso é uma interpretação daquilo que me parece bom e daquilo que não me parece bom. Atacar os outros, agredir os outros, violar, machucar, né, prejudicar, me parece ruim. Porque isso causa dor, isso causa tormento, isso causa perturbação. Agir de uma forma diferente, ajudar, né? Produzir coisas juntos, cooperar, né? Fazer o bem, né? Dar carinho é melhor do que agredir. A razão me leva a interpretar isso a partir do mundo da natureza, a partir do mundo que está à minha volta. Portanto, essa lei natural é
uma manifestação do plano divino e nós, como sendo parte da criação, podemos usar a nossa razão para interpretar essa lei. Mas ela também não nos pertence, né? Tanto quanto a lei eterna, que é o próprio plano divino, a lei natural também é algo que é originado completamente no divino, né? Ela apenas pode ser inferida por nós, ela não é alterada pela ação humana. A lei positiva, ou a lei humana, essa sim é nossa responsabilidade e nossa criação. Assim como a lei natural, que é a interpretação que nós fazemos a partir do mundo da natureza, a lei positiva, que é a lei dos tribunais, a lei, né, são os artigos da lei que nós produzimos, ela também é uma interpretação da nossa razão. Em certa medida, ela também é uma interpretação do direito natural. Mas aqui nós não criamos a lei natural. Quem criou a lei natural foi Deus. A lei humana nós criamos leis que regem o nosso comportamento de forma específica, que regem o comportamento das nossas comunidades. Nós definimos, a partir dessas leis, os nossos valores fundamentais e os nossos princípios. Ainda que esses valores, ainda que esses princípios, ou seja, ainda que esses artigos da lei, eles tenham inspiração no divino, afinal de contas nós estamos tentando aqui reproduzir a ideia do bem, a ideia daquilo que é justo, mas nós definimos as características desses artigos, nós definimos o alcance dessa lei, nós definimos as minúcias, as nuances desses artigos, desse código. Nesse sentido, a lei humana, a lei positiva, é aquilo que efetivamente é parte da nossa criação específica. Ela é parte da nossa subjetividade também. A lei humana é aquilo que nós podemos efetivamente controlar, né? Não é apenas algo que nós inferimos a partir do mundo natural, nem aquilo que nós achamos que pode ser o plano da criação, mas a lei humana, a lei positiva, é efetivamente nossa criação. E por ser nossa criação, ela obviamente vai ser limitada. Ela é limitada à nossa capacidade intelectual, mas também à nossa capacidade moral. Ela é o máximo possível de moral que nós possamos ter. Então, se as nossas leis não são boas, isso acontece porque nós não somos bons. Se as nossas leis falham, isso acontece porque a nossa moral falha, porque os nossos valores falham. Se as leis do nosso povo não são boas, isso acontece porque o nosso povo não é bom. A justiça das nossas leis elas existem na mesma e exata medida da justiça do nosso povo. E por fim, São Tomás de Aquino fala aqui em lei divina. E o que é essa lei divina? São as escrituras, né? A Bíblia, são a Sharia, o Torá, né? A Bíblia cristã, ou seja, é a lei que foi positivada, mas com base em inspiração divina. Qual que é a diferença entre a lei eterna e a lei divina? A lei eterna é a própria vontade de Deus. É aquilo que Deus tem capacidade de pensar sobre aquilo que é certo e errado. Mas nós não temos capacidade de compreender isso plenamente. Portanto, segundo a lógica do São Tomás de Aquino, quando os textos sagrados são escritos e escritos com base na inspiração divina, né, com base na iluminação do Espírito Santo, aquilo que foi escrito também como fruto, como expressão das limitações da capacidade de compreensão do ser humano. E é por isso que aquilo que está na Bíblia é apenas uma versão daquilo que seria a vontade de Deus e não a própria vontade de Deus. A própria vontade de Deus é a lei eterna. Aquilo que está na Bíblia, ou no Torá, ou enfim, em qualquer outro livro religioso de qualquer outra proposta cultural, não é de fato a vontade divina, apenas uma interpretação dela. Para a gente ter ideia mais ou menos do que seria isso, vamos pensar no seguinte: vocês imaginem aqui um judeu lá do século 9 a.C., que seja retirado daquele contexto, né? Num determinado momento Deus vai lá, pega aquele sujeito, coloca lá no centro de Tóquio
deixa ele 15 minutos e manda de volta lá para trás, lá para o século 9 a.C. Aí diz para ele, chupa essa manga, escreve aí o que você viu. Né? Colocar o ser humano diante da iluminação divina, diante da iluminação do Espírito Santo, significa fazer uma coisa mais ou menos parecida. Né? Os homens não têm a capacidade de interpretar completamente aquilo que eles viram. Então eles fazem da melhor forma possível. Né? Aquilo que está escrito é aquilo que os homens têm a capacidade de compreender diante daquilo que o Espírito Santo pode efetivamente iluminar. Então o Espírito Santo ilumina, mas os homens não têm a capacidade de transcrever perfeitamente aquilo que eles viram. Então eles interpretam isso de acordo com a própria capacidade, de acordo com os seus valores, de acordo com a sua moral. E essa interpretação, ela obviamente vai ser sempre imperfeita. A descrição que eu faço de uma maçã, a descrição que eu faço de uma flor, não é a flor. A lei divina, a Bíblia ou qualquer outro texto religioso, segundo São Tomás de Aquino, essa é a descrição. É a descrição daquilo que seria a vontade do Senhor, não é a própria vontade do Senhor. Então essa é a diferença entre a lei eterna, que seria a vontade efetiva de Deus, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer, e a lei divina seria a interpretação de quem teve acesso à iluminação do Espírito Santo e colocou em palavras do jeito que pôde. E é por isso, na perspectiva dele, que há tantos problemas, né, diante da interpretação disso. Né? O que significa isso? Por isso que existe toda essa diferença, por exemplo, entre o que está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Né? Você mandar matar pessoas, mandar fazer todas aquelas barbaridades que estão no Velho Testamento, né? A intolerância, a intransigência que está no Velho Testamento, quando se compara com o Novo Testamento, parece um livro completamente diferente. Parece que estamos falando de um Deus completamente distinto. Como é que São Tomás de Aquino explica isso? Exatamente dessa forma. Quando ele fala isso, ele não está dizendo isso para questionar a religião. Na verdade, é o contrário. Ele está tentando justificar a religião. Ele está tentando dizer que se há problemas, né, no texto, isso não é o problema de Deus. Isso é o problema de como os homens têm capacidade de compreender esse texto. Ok?